Bom dia, povo lindo, maravilhoso de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Deus. Hoje, dia 2 de abril, o Senhor me deu uma palavra linda. Eu estava refletindo nela antes de entrar para a live. E hoje, mais uma vez, eu fui tocada por essa canção que fala sobre de dentro para fora. Sempre o Senhor vai nos trabalhar de dentro para fora. Então, antes de tudo acontecer na sua vida, quando o Senhor lançar uma promessa na minha e na sua vida, primeiro Ele vai nos preparar, nos forjar de dentro para fora, para que você não só receba a bênção, mas como você usufrua e você multiplique e você transborde, né? Porque o Senhor, Ele não deseja bênçãos retidas nem para mim e nem para você. E é interessante o quanto o Senhor, Ele é generoso, o quanto que o Senhor, Ele nos ensina sobre a importância de nós nos permitirmos o Senhor agir de dentro para fora, o Senhor nos forjar mesmo, para que recebamos essas bênçãos que o Senhor tem para nos entregar. E quanto mais eu vejo, o Senhor trabalhando de dentro para fora, mas eu vejo o trabalhar do Senhor, a delicadeza do Senhor em tudo que Ele faz na minha e na sua vida. A palavra que Ele trouxe hoje, ela está baseada em Esther 6 e ela está baseada em Provérbios 3. Mas, Célia, hoje é dia 2 e é Provérbios 3, foi o mesmo questionamento que eu fiz ao Senhor e Ele mesmo respondeu no próprio Provérbios 3, dizendo: não se apoie em seu próprio entendimento. Então, não nos apoiemos em nosso próprio entendimento. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele sabe o que eu e você precisamos ouvir nesta manhã. Que transbordo é esse que Ele deseja tanto nos entregar, não é mesmo? Então, eu convido você a descruzar pernas e braços e a refletir, sobre o que Deus deseja que você saiba nessa manhã. O que o Senhor deseja tocar no seu coração. Qual é o sentimento que Ele deseja tocar em você? O que Ele deseja quebrantar em você nesta manhã? E o que Ele deseja que você faça? Qual é o desejo do Senhor, Qual a atitude, qual o comportamento que Ele deseja que você tenha de diferente para que você receba, o elixir do Senhor, as bênçãos do Senhor, Então, que você traga com você essa... Deixa eu só desligar aqui, que senão vai entrar propaganda e vai ficar ruim. Para você, o que Deus deseja, que você, as atitudes que o Senhor deseja que você tenha, Porque muitas vezes quando nós pensamos sobre o que o Senhor deseja que eu faça, a gente está sempre pensando em atitudes, E na verdade, muitas vezes, o que Ele deseja é uma mudança de comportamento, uma autorreflexão. Então, que nós tenhamos a sabedoria, que Deus nos dê a sabedoria para sabermos exatamente o que Ele
deseja, né? Em Esther 6, eu vou contextualizar e vou ler para vocês do versículo 11 ao versículo 14, 11, 12, 13 e 14. Nesse capítulo 6, o Senhor, ele começa a contar que o rei Xerxes, ele não consegue dormir naquela madrugada, naquela noite, e ele pede para que leiam para ele as crônicas do reinado. E quando ele começa a escutar as crônicas do reinado, ele se depara com uma situação de que Mardoqueu alertou a rainha Esther a alertar o rei Xerxes de que haviam 2 oficiais que estavam tramando a morte dele. E ele pergunta para a pessoa que está lendo as crônicas para ele qual foi a honra, né? Como que Mardoqueu foi recompensado por ter alertado ao rei e ter tido a vida dele salva. E aí é dito a ele que nada foi feito. E naquele momento, Ramã, que era o braço direito do rei, né? Ele era aquele que o rei tinha total confiança, entra. E ele pergunta para Ramã, né? O que o rei teria prazer, o que você faria para honrar um homem, né? A pergunta dele é bem assim, ó, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E aí o Mardoqueu, o Ramã, que era esse homem de confiança do rei Xerxes, ele fala assim, ele só pode estar querendo me honrar, né? Quem mais ele poderia querer honrar? Então ele fala, eu colocaria ele num cavalo, andaria com ele pela cidade, e vai falando tudo, porque Ramã era muito vaidoso, né? E o que Ramã estava tramando? Ramã, ele tinha construído uma forca para Mardoqueu, porque Mardoqueu não reverenciava Ramã. Ramã era uma autoridade, né? E o fato de Mardoqueu não reverenciar Ramã se enfureceu por causa disso. Quis castigar Mardoqueu, né? Só que Mardoqueu era judeu e ele só reverenciava a Deus, ao Senhor. Ele não reverenciava homens, ele só reverenciava ao Senhor. E o trecho que o Senhor pede para eu ler para vocês é exatamente o trecho aonde Ramã, que com toda a sua vaidade, né, falou como que o rei deveria honrar um homem, é exatamente a parte que Ramã está honrando o Mardoqueu a pedido do rei. Então esse trecho, que está em Esther 6, versículo 11, está assim. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. E já aqui, o Senhor pede para eu te dizer que ele tem prazer em honrar o homem. Ele tem prazer em honrar aquele que é fiel a ele. E ele continua. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do palácio. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo,
Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Ramã para o banquete que Ester havia preparado. Quando o Senhor me deu esse trecho, ele me disse o seguinte: eu não sei o que você tem vivido na sua vida, se você tem passado por algum processo de perseguição, por por algo que esteja te incomodando e você está se sentindo de alguma forma assim: ei Deus, cadê você? Cadê você que eu oro, que eu jejuo, que eu sou uma filha temente? E cadê o Senhor que não está me honrando? Então o Senhor, ele pede para eu te dizer que o Salmo 23, ele está para se cumprir na sua vida. Para quem não tem o hábito de ler o Salmo 23, o Salmo 23 é o Salmo da prosperidade, né? É o Salmo que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, o Senhor está com você. A tua vara e o teu cajado me protegem, o Senhor te protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então o Senhor pediu para que eu te dissesse que Ele vai te honrar. E Ele te honrará de uma forma surpreendente. Ele te honrará, como diz a palavra, Ele fará um banquete para você. E nesse banquete, os seus inimigos estarão sentados, né? Então pode ser que aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que fala mentiras, calúnias, eu não sei o que você vive. Eu sei que há um banquete preparado para você. Isso significa que chegou uma hora, a hora da reviravolta, como o Senhor vem me dizendo há dias, há meses, né? E que chegou a hora da reviravolta, chegou a hora de Deus te honrar, chegou a hora do Senhor fazer justiça na sua vida. Então eu não sei qual é a perseguição, eu não sei o que você vem clamando ao Senhor. Eu sei que chegou a hora de se cumprir. E é por isso que Ele pediu para eu trazer para vocês alguns trechos, não é Provérbios 3 inteiro, é alguns trechos, e você pode estar me perguntando, mas Célia, hoje é dia 2, você vai ler Provérbios 3, e essa foi a mesma pergunta que eu fiz ao Senhor, e o Senhor me respondeu na própria palavra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu falei, amém. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireita as suas veredas. Veja, quando nós reconhecemos que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador, e nós acreditamos nele, confiamos nele, é fato que o Senhor nos honra. Mas essa honra que ela é pública, né? Porque as pessoas fazem no oculto, e a honra do Senhor ela é pública. E quando o Senhor ele age, quando nós tememos ao Senhor, nós precisamos ter algo em mente. O Senhor ele nunca atrasa, nem um milésimo de segundo. Então muitas vezes você está assim, puxa, mas eu estou nessa situação há tanto tempo, e essa situação não muda, e eu oro, eu faço campanha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço jejum com propósito, e nada acontece. Porque Deus ele tem uma forma de trabalhar e nós precisamos respeitar essa forma dele trabalhar, porque ele está em todos os lugares e nós não. Nós não estamos em todos os lugares, nós não sabemos de todas as coisas,
Nós, infelizmente ou felizmente, né, às vezes é até bom não sabermos de tudo o que está acontecendo. Então Deus ele tem uma forma muito especial de trabalhar. E é por isso que ele diz que os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas traz paz. Por quê? Porque quando andamos com o Senhor, nós temos paz. O mundo pode estar desabando à nossa volta, mas quando nós estamos com o Senhor, Ele traz uma paz tão grande que mesmo que queiram tirar a nossa paz, não conseguem, porque o Senhor não permite. Porque nós sabemos que quando andamos com o Senhor, nós vamos receber muitas bênçãos. Nós, quando andamos com o Senhor, nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Então, pode ser que a gente não esteja colhendo o fruto que nós gostaríamos de receber naquele momento. Mas nós sabemos que no momento certo, esse fruto ele vai nascer. Nós sabemos que no momento certo, a semente ela vai morrer para a árvore crescer, para ela vingar. Então nós precisamos, por isso que o Senhor ele pede assim, para eu trazer um trecho para você, que está em Provérbios 3, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, do 19 ao 26. Ele diz assim: por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento, fixou no lugar os céus, por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. O que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor pediu para eu te dizer assim: o Senhor, veja a palavra, por sua sabedoria, o Senhor lançou alicerces na terra. Ou seja, o Senhor disse, haja luz, houve luz. O Senhor disse, haja terra, houve terra. Então, através da palavra, do verbo, quando o Senhor deu comandos, tudo aconteceu, porque ele teve sabedoria, o Senhor teve sabedoria. Então ele fixou o lugar no céu e ele colocou as fontes profundas, se romperam e as nuvens gotejam o orvalho. Ou seja, o Senhor está no controle de todas as coisas. Cabe a nós, olha o que ele diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge o ímpio, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em qualquer armadilha. Então veja, o Senhor está falando assim para você, para mim e para você. Vamos ser sensatos, vamos manter o nosso equilíbrio. Ou seja, como que a gente consegue isso? Na palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, orando, jejuando, tendo uma vida disciplinada com o Senhor. É disciplina, né? Eu lembro que o Senhor falava assim para mim: disciplina, filha, disciplina. Então, quando nós temos disciplina de orarmos e meditarmos na palavra, orar diariamente, lembra? Oração, orar e agir. Primeiro nós oramos, depois nós agimos. Então, primeira hora do dia é orar. Segunda hora do dia, vamos fazer os nossos afazeres, trabalhar, ir ao médico, fazer o que nós tivermos que fazer. Mas a primeira coisa é o quê? É orar. Quando nós temos isso em mente, essa disciplina de primeiro orar, o que o Senhor traz? A sensatez, ou seja, Ele traz o bom senso e o equilíbrio. Nós tendo o bom senso, né, a sensatez e o equilíbrio, nós nunca vamos perder de vista, ou seja, nós teremos vida. Por isso que ele fala, é um enfeite para o pescoço.
Então você seguirá o seu caminho com segurança. E por que você não vai tropeçar? Porque Deus não deixa, Deus avisa. Deus nunca deixa aquele que nós fazemos dele o nosso abrigo, ele nunca vai deixar que a gente caia no laço do passarinheiro. Aí eu vou para Salmo 91, que ele fala isso bem no início do Salmo 91. Ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer o Senhor, que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então o Senhor, ele nos livra do laço do caçador e do veneno mortal. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma cobertura. Como ele diz, ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. E a fidelidade dele é o seu escudo protetor. Ou seja, eu sou fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a mim. Você é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a você. Então nós precisamos ter essa clareza de que a honra que o Senhor vem trazendo para os seus filhos, aqueles fiéis, ela vem por quê? Porque são pessoas tementes ao Senhor. São pessoas que estão buscando no Senhor esse equilíbrio, o seu refúgio, a sua fortaleza. Por isso que ele diz que não importa o que venha acontecer na sua vida, você vai dormir tranquilo e seguro, porque você sabe que quem te guarda não dorme. Quem te guarda não pestaneja, não pisca. O Senhor não pisca, o Senhor não dorme. Nós dormimos porque nós somos a carne, então nós precisamos dormir, nós precisamos descansar o nosso corpo. Mas o Senhor não descansa. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está indo para o outro lado do mundo. Né? A Vilma até entrou aqui. Vilma, bom dia, minha querida. Quando eu estou, para quem me conhece sabe que quando eu estou falando, o Senhor está me usando, eu não interrompo. Então o Senhor ele vai, ele viaja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é como, eu costumo dizer, né, que ele é como um drone, né? Ele está do alto e ele vê tudo, e nós temos uma visão limitada. E o Senhor não. O Senhor, ele está em todos os lugares, ele está vendo tudo. Então nós precisamos ter a sabedoria de buscar no Senhor esse equilíbrio. E saiba que muitas vezes as tribulações que eu e você passamos é porque o Senhor está nos forjando, porque o Senhor está nos lapidando para que nós desenvolvamos os 9 dons do Espírito, né? Para quem não se recorda, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Está em Gálatas. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil, rápido para vocês, para não tomar o tempo. Tem tanto papelzinho na minha Bíblia que vocês não têm noção. Aqui atrás. Ele diz que... Eita Deus. Já tá indo cá. Eu vou achar, só um pouquinho de paciência. Aqui. Em Gálatas 6, não, em Gálatas 5. Gálatas 5, no versículo 22, ele fala sobre o fruto do Espírito. E os 9 frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, muitas vezes, as tribulações que passamos é para forjar os 9 dons do Espírito, para forjar a nossa bondade, a nossa amabilidade, o nosso domínio próprio, a nossa mansidão, a nossa paz, né? A nossa paciência, a nossa fidelidade, o nosso amor e a nossa alegria. E o Senhor hoje vem falando muito sobre fidelidade e disciplina. Então não tem como nós termos fidelidade com o Senhor sem disciplina. Então nós precisamos ter a disciplina, porque a disciplina nos torna fiéis ao Senhor. E essa fidelidade do Senhor,
é que vem dentro de Esther 6, como o Senhor trouxe hoje, sobre que ele deseja e tem prazer em honrar os seus filhos fiéis. Por que Mardoqueu foi honrado pelo Senhor no momento certo? Não foi no momento que ele trouxe para rei Xerxes a notícia, o alerta de que rei Xerxes estavam tramando contra ele. Mas foi no momento exato. Se ele tivesse sido honrado antes, o que teria acontecido? Ele não teria, talvez, sido salvo. Então ele foi honrado no momento exato, no momento certo, pois Ramã estava planejando a forca dele. Então Deus ele vai agir na minha e na sua vida na hora exata, no momento certo. Nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. Então, deixa Deus estar no controle, deixa Deus ser Deus. Permita que Deus haja na sua vida. Permita que Deus faça justiça na sua vida. Deixa Deus ser Deus, que a justiça vem de Deus e não do homem. Se Deus tocar no seu coração, se Ele confirmar que você tem que buscar a justiça do homem, amém. Mas a justiça primeiro vem de Deus. Então não cabe nem a mim, nem a você queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas cabe a nós confiarmos no Senhor, acreditarmos no Senhor, pois o Senhor sim fará justiça. Então confia no Senhor, creia, o banquete está pronto, o Senhor vem dizendo, diz hoje, deixou muito claro hoje, que Salmo 23 vai se cumprir. Então, vai ser feito um banquete à vista dos seus inimigos. Deus está trazendo prosperidade para a tua vida. Deus está te trazendo honra pela sua fidelidade, pela sua temência. Guarde o seu coração, né? E como ele disse aqui para mim e para você, mantenha, guarde consigo o equilíbrio e a sensatez. O equilíbrio e a sensatez vão trazer vida a você e vão te resguardar de uma forma que mesmo que queiram, né? Quando eu digo queiram, gente, entenda uma coisa, eu não estou falando de pessoas, tá? Eu estou falando que existe uma batalha espiritual. E pessoas que dão legalidade são as pessoas que são usadas para causar prejuízos, danos em nossas vidas. Então, nós precisamos ter em mente que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra poderes e potestades, né? Então, está lá em Efésios 6, a armadura de Deus. Então, nós precisamos ter sabedoria que nada do que acontece, nós não estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando aí de uma batalha espiritual. Então, Efésios 6, ele deixa bem claro no versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, você precisa ter isso muito claro para que você não crie inimizades com pessoas, né? Então, assim, as pessoas que usam que acabam sendo más, né, comigo, contigo, na verdade, elas são usadas. Então, nós precisamos ter isso muito claro. Mas a sua disciplina, a sua fidelidade, te livra de todo o laço do passarinheiro, te traz honra e não importa o que aconteça. Você vai dormir tranquilo, você vai dormir sossegado, porque o Senhor está batalhando por você, o Senhor está no controle da sua vida, o Senhor nunca perdeu o controle da sua vida. E o que você precisa ter em mente, o Senhor vai te honrar e o banquete
está pronto para você ser honrado. A prosperidade está chegando aí, está batendo na tua porta. Então não importa o que tenha acontecido ou o que vem acontecendo, o que importa é que Deus vai te honrar. E o Senhor, Ele pede para eu te falar a mesma frase que Ele deu ontem em Jeremias 33. O Senhor vem pedindo muito para você declarar, para mim e para você declarar vitória. Então por isso que Ele fala, Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? É importante que você confirme tudo com o Senhor. Tudo. Tudo que você for fazer, peça confirmação a Deus. Lembra sempre de uma coisa. O homem, eu e você, falhamos, nós somos falhos. Mas Deus não falha. Então, se essa palavra ela tocou no teu coração e você precisa de uma confirmação, confirma com o Senhor. Pede ao Senhor uma confirmação. Se você não está tendo clareza da mensagem que foi entregue hoje, pede para o Senhor clareza. Pede para o Senhor confirmação. Mas pede isso em espírito. O que é pedir em espírito? Em pensamento. Porque o seu pensamento somente o Senhor pode ouvir. Então, em silêncio, peça uma confirmação para o Senhor, mas uma confirmação clara, para que você não tenha dúvida do que exatamente o Senhor está querendo tocar no seu coração nessa manhã. Para que você haja com sabedoria. Lembra, sensatez e equilíbrio. A sensatez e o equilíbrio vão trazer para você essa paz que você tanto deseja, que você tanto almeja. Você vai dormir em paz, independente do que esteja acontecendo, do que está por vir ou do que vem acontecendo. Você vai colocar sua cabeça no travesseiro e você vai dormir em paz, porque quem está na peleja por você é o Senhor. Amém? Eu vou fazer uma oração de finalização e aí eu vejo vocês amanhã às 7 horas, ok? Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai amoroso. Pai, toca no coração dos seus filhos, das suas filhas, Pai. Trazendo esse conforto, Pai, trazendo a confirmação. Que todos, Pai, que cheguem essa palavra, Pai, que eles confirmem no Senhor a mensagem que o Senhor está querendo, desejoso de entregar para os teus filhos, Pai. Toca no coração dos seus filhos, Pai, lembrando a cada um deles, Pai, que o homem é falho, mas o Senhor não falha. E o Senhor usa os seus profetas, Pai, para alertar. O Senhor usa os seus profetas para avisar, pois o Senhor nunca pega ninguém de surpresa. O Senhor sempre avisa antes de todo o reboliço acontecer. O Senhor sempre avisa antes de toda a honra acontecer. Que o Senhor, Pai, se faça presente, Senhor, e que ninguém tenha dúvida, Pai, de que é o Senhor quem fala com os teus filhos. Pai amado, Pai querido, toca no coração dos teus servos, Pai, das tuas servas, Pai. Traz o conforto, traz paz, Pai. Traz clareza, traz discernimento, Pai. Que seus filhos, Pai, tenham o equilíbrio necessário, Pai, a sensatez necessária, Pai, para lidar, Pai, com tudo que está por vir, por toda a situação que pode ser que eles já estejam vivendo, Senhor. Pai amoroso, Pai bondoso, Pai querido, Pai misericordioso, Pai, tenha misericórdia dos seus servos, Pai, e que esse banquete, Pai, que ele não se demore, que ele chegue, Pai, no momento exato, que somente o Senhor sabe qual é, e que os seus filhos tenham sabedoria, Pai, tenham a sensatez e o equilíbrio, Pai, de esperar o momento certo do banquete acontecer, Senhor. Traz, Paizinho querido, discernimento, Pai, para eles saberem o que é de verdade e o que é de mentira, Senhor. Traz o discernimento, Pai, para que eles não tenham dúvidas, Pai, de quem está ao lado de quem, Pai. Pai, traz a sabedoria aos seus filhos, Pai, para que eles tenham sabedoria na hora de ler a palavra e receber, Pai, a unção que o Senhor tem para entregar, Pai, a confirmação. Que eles tenham sabedoria nas confirmações, Senhor.
Que nós escutemos, Pai, não somente aquilo que nós desejamos escutar, Pai, mas aquilo que o Senhor traz para nos alertar. Amém? Que você esteja na paz do Senhor e eu vejo vocês amanhã às 7 horas. Os vídeos, eles estão sendo todos salvos no canal do YouTube. Então, eles não estão ficando na página do Instagram, mas eles estão no canal do YouTube. E dependendo do direcionamento da confirmação que o Senhor me entregar, em 7 dias aí eu abro uma página Café com Deus e aí vai ficar gravado nas 2 plataformas, tá bom? Um beijo grande, gratidão à vida de cada um de vocês e eu vejo vocês amanhã. Um beijo enorme, fiquem com Deus.